site da nossa conferência. Por favor, não percam, assistam às contribuições. Vou apresentar então nossos palestrantes hoje. Temos aqui em ordem de aparição Christian Vargas Paiaueque. Peço desculpas pela pronúncia, diz a Sofia. É histórico da arte Mapuche, acadêmico e pesquisador, e oferece um artigo bastante claro, intitulado Arte Contemporânea Indígena, um discurso decolonial com uma crítica do multiculturalismo desde Valmapu, no qual ele oferece uma rota incrível para a compreensão das complexidades da arte contemporânea indígena, da decolonização e representatividade. Artista e ilustradora da comunidade Sarrua, Venuka Evanam, que fala sobre sua prática, oferecendo um insight sobre como uma técnica de pintura tradicional se relaciona com o circuito da arte contemporânea e suas instituições enquanto mantém laços fundamentais com a comunidade Sarrua, de acordo com as suas lutas para a representatividade. Lena Goyer, assistente de pesquisa no TU Dresden, no seu artigo explora a prática de pintura Mogarre Guiurro, que se conhece como Abel Rodrigues, através da noção de uma estética da renúncia, enquanto traça como o artista ganhou visibilidade em instituições ocidentais. Depois, ouviremos a artista Bernardo Oyarsun, que explora a marginalidade na história e na sociedade, e nos apresenta a sua escultura tentativa, representando uma versão monumental de um guanaco de ouro encontrado numa tumba inca no Monte El Plomo. Ele tenta posicioná-lo como monumento público, questionando as histórias de origem colonial do Chile. Finalmente, teremos Brenda Vega, que explora uma concepção pré-inca do tempo e sua relação com corpos celestiais, através da sua prática fotográfica de longa exposição, se concentrando na preservação da memória em alguns espaços sagrados do Equador. E é minha honra poder apresentar o nosso palestrante magistral de hoje, Sr. Boaventura de Souza Santos, que é professor emérito de Sociologia na Universidade de Coimbra, em Portugal, acadêmico de excelência na Universidade de Wisconsin-Madison. Publicou muitos livros fundamentais. São muitos para que eu possa mencionar, muitos estão em nossas estantes. Fala sobre globalização, sociologia, lei, Estado, epistemologia, movimentos sociais e o Fórum Econômico Mundial. Seu projeto mais recente, Alice, liderando a Europa a um novo modo de compartilhar as experiências do mundo, foi financiado pela Bolsa Avançada do Conselho de Pesquisa Europeu, uma bolsa muito prestigiosa. Depois do discurso magistral de Boaventura, começaremos a nossa discussão na nossa mesa redonda com mediação de Pablo José Ramírez. Por favor, não deixem de enviar suas perguntas utilizando o botão de Q&A e faremos as respostas ao final das intervenções. Esse evento está sendo gravado. Sem mais delongas, é minha honra dar as boas-vindas ao professor de Souza Santos. Passo então o palco virtual ao senhor. Muito obrigada pela presença. Olá, muitíssimo obrigado por esse convite. É um prazer fazer parte dessa sessão, principalmente porque o assunto sobre o qual falarei é um assunto que me é muito caro. A proposta de falar da epistemologia do Sul, arte e estética é uma proposta que tem um papel fundamental para a minha pesquisa. Como devem saber, eu também sou poeta. Publiquei 11 livros de poesia, em português e em espanhol. Portanto, eu acho que esse trânsito de narrativas, e como foi falado, é uma questão que me vem facilmente. Nesses 30 minutos que tenho, gostaria de falar sobre algumas ideias e falar sobre os motivos pelos quais eu acredito que a arte, a estética, a poesia, a literatura, o teatro, a dança, a música
são questões muito particulares do ponto de vista da epistemologia do Sul. Eu enviei a Sofia, e ela deve ter disponibilizado isso aos senhores, um manifesto da arte e das epistemologias do Sul. Foi o artigo que eu apresentei na Bienal de Arte de La Habana, em Cuba, em 2019. Essa foi uma tentativa de apresentar algumas ideias relacionadas à epistemologia do Sul. Vocês devem ter contato com o fim do Império Cognitivo, meu trabalho mais recente, no qual eu estabeleço as bases do que chamo de epistemologia do Sul. Essa epistemologia é muito antiga, talvez o nome seja novo, mas ela já existe há muito tempo. O que eu proponho é que, no mundo todo, em universidades, nós temos muitos paradigmas do conhecimento que têm a ver com a ideia do relacionamento entre conhecimento e lutas sociais. A epistemologia geralmente olha para o conhecimento de maneira separada das lutas sociais. Os dois paradigmas têm sido dominantes. O paradigma de Hegel, a partir do qual o conhecimento vem após a luta. Como diz Hegel, a ave de Minerva voa ao alvorecer. As lutas sociais vêm a reboque da descoberta, a reboque dessas reflexões e conhecimentos. O problema com esse paradigma é que, no final dessa luta, somente o conhecimento dos vencedores permanece. O conhecimento dos perdedores se esvai, porque ele nem é reconhecido como algo existente, o que é um problema para as universidades, que têm ensinado basicamente o conhecimento do lado vencedor e não o conhecimento do lado perdedor. E é por isso que nós precisamos passar por um processo de decolonização das universidades. O segundo paradigma é quase oposto, é o paradigma marxista. É o conhecimento que vem antes da luta. Marx entendia que, na prática, a classe precisava aprender uma nova ciência, a ciência marxista, que permitisse que essas classes pudessem adquirir consciência de classe, uma consciência revolucionária. E, portanto, esse conhecimento vem antes da luta. Isso é bastante importante. Eu me vejo como um pensador marxista que tenta se decolonizar. Mas, na prática, há muitas frustrações que vêm juntamente desse paradigma. Por isso eu proponho um terceiro paradigma, que é o conhecimento nascido da luta. Não antes e nem depois, mas durante a luta. O conhecimento que advém dessa luta. Juntamente eu trabalho com movimentos afrodescendentes, camponeses, indígenas e de trabalhadores na África, na América Latina. Eu aprendi que, do ponto de vista da luta, muitas vezes existe uma renovação da epistemologia que é possível. As epistemologias do Sul sempre existiram, elas não foram reconhecidas pelas universidades, mas sempre houve um conhecimento produzido por aqueles que resistiram contra a dominação centro ou central do Ocidente. Essa dominação fica bastante clara que é uma dominação com três dimensões principais: capitalismo, colonialismo e patriarcado. Há religiões, questões políticas, outras dimensões, mas essas três são as principais. Desse ponto de vista, fica claro que o colonialismo não é algo do passado, é algo que existe agora conosco. O que acabou foi o colonialismo histórico. Isso por conta das ocupações externas, mas o colonialismo resistiu e continuou sob outra forma. Colonialismo interno, racismo, grilagem, exposição de camponeses e indígenas e expulsão de seus territórios, colonialismo energético, há várias dimensões. O colonialismo está muito bem, muito vivo, mas sob outras formas. Quando nós pensamos nessas perspectivas, é possível ver que a nossa sociedade
ou as sociedades estão agora passando pelo que eu chamo de linha abissal. Essa linha abissal separa duas formas de sociabilidade. De um lado, a sociabilidade dos humanos em sua completude, e de outro lado, daqueles que nunca foram considerados totalmente humanos, pessoas que são consideradas sub-humanas. E essa ideia de sub-humanidade é fundamental porque ela contradiz a tradição liberal de universalidade e igualdade, porque na prática isso não é possível. Em um regime sociopolítico perpassado pelo capitalismo e patriarcado, sempre vai haver uma sub-humanidade andando de mãos dadas com a humanidade. E quem vive na sub-humanidade? São os corpos que foram dominados e que resistem contra o colonialismo, o capitalismo e patriarcado. O colonialismo e o patriarcado reduzem, racializam e sexualizam os corpos e produzem trabalho pago e não pago, o que está no cerne da reprodução do capitalismo. Essa ideia da linha abissal é fundamental no nosso pensamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho muito tempo, mas a importância dessa linha do ponto de vista epistemológico é enorme. Em primeiro lugar, as sociedades modernas, tanto no norte quanto no sul, de maneiras diferentes, dividem-se de acordo com essa linha abissal radical, visível e invisível entre o humano e o sub-humano. Na Europa, pensem nos 20 mil imigrantes que chegaram ao Mediterrâneo nos últimos anos. Essas pessoas, para os cidadãos do Reino Unido e da Alemanha, achávamos que seria uma grande crise, mas não houve crise. Por quê? Porque essas pessoas foram consideradas pela política dominante da Europa como sendo sub-humanos. Ah, são imigrantes de Bangladesh, do Oriente Médio, da África. A mesma coisa está acontecendo agora nas fronteiras da Bielorrússia e da Polônia. Essas pessoas são consideradas sub-humanos. Essa degradação ontológica que anda de mãos dadas com a degradação epistemológica, porque esses corpos são degradados, racializados, sexualizados, portanto não podem produzir conhecimentos relevantes. É por isso que um epistemicídio se criou. É por isso que a sociologia da ausência foi criada. As pessoas são vistas como não existentes. Elas produzem essa falta de existência. Então, qualquer coisa que façam ou pensem, qualquer cultura que tenham, não vai ser relevante. As universidades e a opinião pública não vão dar conta de tais questões. Essa é uma análise bastante radical da sociologia das ausências, o que é importante para que nós possamos, a partir daí, pensar no que eu chamo da sociologia da emergência, ou seja, que experiências culturais, políticas, sociais acontecem no mundo. Há algumas horas, por exemplo, eu estava com o presidente da Assembleia Constitucional de um líder mapuche no Chile e estávamos discutindo exatamente essa linha abissal, porque o povo mapuche tem a sua própria lei, são leis antigas, mas não são reconhecidos pelo Estado chileno. E agora estamos discutindo modos através dos quais a legislação mapuche possa ser considerada lei diante da nova Constituição e que considere as lutas e solidariedade do povo mapuche, para que assim possamos reescrever ou escrever uma Constituição nova que leve em consideração a questão intercultural. Levar isso em conta é o panorama que eu queria apresentar sucintamente. Qual é o impacto, então? Cheguei à conclusão de que os artistas, e eu digo o seguinte, embora já tenha dito que sou poeta, eu venho trabalhando com rappers, poetas, e também somos curadores em museus, Reino Unido, em Glasgow, Bristol, e na Suécia e na América Latina também, em Berlim. Curadores, jovens curadores, buscando recriar a noção de museu e de arquivos,
Por isso, produzem uma insurgência nos arquivos. E eu percebi que esse desalinhamento é muito difícil falar dessa linha abissal, agora conversando com a população em geral. É muito mais fácil quando você olha as letras dos poetas, é muito claro a definição de como a sociedade é dividida por essa linha abissal. Por isso, produzem essa degradação antológica. Falam, então, de racismo e dessa linha abissal. E, ao fazê-lo, incluem novas narrativas, letras, poesia, estética, que trazem o que eu chamo de zonas de liberação da arte, porque confrontam o cânone da estética, vocês sabem muito bem disso, e subvertem essa ordem, trazem outras formas artísticas, outra estética, e com eles vemos por que os artistas, em geral, é muito mais fácil ver essa linha abissal. Caminhar sobre essa linha e, com frequência, ver os dois lados da sociabilidade, a sociedade metropolitana do ser humano íntegro e as áreas mais afastadas, os sub-humanos. Quando passam ou cruzam essa linha abissal, aí sim a negam, algo que não vemos na produção filosófica, sociológica. Por isso trabalho com eles, colaboro com eles e até escrevi letras já à disposição em português, Rap Global, um pequeno livro. Eu, como sociólogo, eu não consegui expressar toda a minha indignação, minha revolta pelas injustiças sociais prementes. A epistemologia do Sul, quando você se concentra nesse conhecimento que nasceu ali, que não é acreditado, não recebe esse crédito de conhecimento real, mas é uma produção tão criativa, tão maravilhosa, para revelar, que tem como intenção a revelação dessa exclusão abissal, como eu chamo, a degradação ontológica. Eles mesmos são seres humanos completos, dignificam o ser humano em condições que não são dignas. E essa antítese acabou me levando para as artes, e eu poderia dizer muitas coisas. O que eu gostaria de afirmar é o seguinte: os resumos das minhas aulas de doutorado, de pós-doutorado aqui em Coimbra, esses resumos são feitos por artistas. Eu cheguei à conclusão que todos eles, todos os nossos alunos são artistas, poetas, rappers, pintores, performers, atores de teatro, músicos. Mas nós, na universidade, eles não têm a condição de expressar a sua criatividade. Em conjunto, chegamos à conclusão de que o meu resumo das minhas aulas poderia ser um rap ou um poema. O livro está disponível em português, em espanhol, ainda não em inglês. O primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou pedir para a Sofia rodar o vídeo, um aluno de doutorado, que já conseguiu o doutorado em Geografia no Brasil e fez o doutorado comigo em Coimbra, é um rapper muito conhecido. Renan Inquérito é o nome dele. E eu quero, Renan Inquérito, um conceito epistemológico ou sociológico colocado em rap. Você vê, quando o artista trabalha assim, não é a mesma coisa. A expressão da realidade é a mesma.
é o que eu chamo de ecologias do conhecimento. Eu, sociólogo ou epistemologista, eu posso reunir com os artistas uma luta conjunta e um conceito. Renan Inquérito, Abyssal Line. E se vocês já sabem o que eu tenho escrito sobre essa linha abissal, no final do Cognitive Empire, vocês vão ver a relação. Mas é um vídeo de 2 minutos, então, por favor, pode tocar o vídeo. É a linha que vai da bandeira, as sociedades metropolitanas, e cujo conceito fundamental é o conceito de ligação. Os cristãos comunistas do outro lado da linha são aqueles cuja realidade é real. Tem tanta linha que a gente inventou. Tem linha de montagem, até linha retrô, linha de pensamento, linha do Equador, linha de telefone e linha de tricô, linhas reais ou imaginárias, linhas inúteis são necessárias. Só sigo aquilo que o poeta falou. Quem anda na linha é trem ou metrô. Sou água que corre entre as pedras, passageiro, liberdade ninguém carrega. Pode ver, tô na linha de tiro e não posso moscar. Na linha por um fio não dá pra vacilar. Então sigamos a utopia lagaliana. Continuo andando, vivendo e sonhando. A esperança me move, ela que é minha fonte. Eu só sigo uma linha, a linha do horizonte. Vemos separados no mesmo quintal. A dimensão é tão profunda, é tão desigual. Não posso aceitar que seja normal. Separa o disparo certeiro do acidental. Um mundo metropolitano e outro colonial, que põe direitos humanos pra secar no varal e faz o navio negreiro parecer tão atual. A linha não é tênue, sei que não tá vendo. É só lembrar, Fighting Power, Public Enemy. Na vertical é barra, é prisão. Na horizontal é letra, é libertação. A linha corta, entorta e é porta também. Engorda, vira corda e enforca também. Enquanto a fome e a miséria estiver online, o rap sempre vai ser uma punchline. Vemos separados no mesmo quintal. A dimensão é tão profunda, é tão desigual. Okay. What happened? O que aconteceu? Oh, did you want the whole thing? Sorry, that was 2 minutes. Okay, good. So, Achei que era só 2 minutos, né? Não, tudo bem. Tá bom, 2 minutos tá bom. Eu acho que alguns conseguiram acompanhar, estando em português. É uma tentativa de transmitir essa ideia da explosão abissal com essa degradação ontológica da linha abissal. Mas a epistemologia do Sul não é só a crítica, é alternativa também. Uma maneira diferente de pensar sobre alternativas. E quais são? Quando você critica a linha abissal, toda a diversidade epistemológica e os conhecimentos ecológicos, a ecologia do conhecimento, algumas mais antigas, outras mais novas, os indígenas integram novas culturas e elementos na sua cultura ancestrais. Os camponeses acabam adotando novas formas de conhecimento. Então, essa noção de ecologia do conhecimento é importante para que tenhamos essa tradução intercultural. O próximo vídeo é de uma orquestra excelente, uma orquestra de Buenos Aires, na Argentina, em que um grande músico reúne todos os instrumentos tradicionais indígenas, combinando-os com música com tecnologia recente.
Eu já estive em Cusco com eles, em vários lugares. Vamos observar esse vídeo curto, orquestra combinando o antigo com o moderno nessa ecologia de conhecimentos. Okay, so that was a brief video. Muito bem, um vídeo curtinho dessa orquestra. Vocês podem, inclusive, visitar no site deles, há muitos outros vídeos. Esses são os grupos com os quais eu venho trabalhando. Mas, de qualquer maneira, no final agora da minha apresentação, eu queria apresentar um terceiro caso. A ideia de que a arte, eu sei que há curadores e artistas no grupo hoje, vocês sabem até melhor do que eu. Em geral, os artistas enfrentam dificuldades sociais, principalmente na América Latina. Eu vejo os protestos à extrema-direita, não há cor nenhuma, né? É uma coisa muito pobre com relação à arte. E os protestos dos artistas são muito coloridos e acabam produzindo arte nas piores condições possíveis, tentando trazer beleza a essa dificuldade. Eu tenho uma colaboração com as pessoas que estão nessa linha de frente lá em Cali, na Colômbia. Houve uma explosão social. Ontem, assassinaram mais um líder jovem de uma das resistências. Eles vêm sido assassinados, 72 pessoas já, mas vem produzido uma arte de altíssima qualidade, uma arte que questiona o cânone, porque toda a arte que vem da luta cria monumentos contra monumentos. Não são monumentos com autoria, são monumentos coletivos. Sofia, poderia, por favor, mostrar uma foto do monumento? É um monumento de 10 metros. O monumento que foi colocado, ele se chama A Mão Resiste. Esse é um monumento lindo. E ele tem sofrido ataques da direita e do governo que estão tentando derrubar esse monumento que está sendo defendido pelo povo. É um monumento anti-monumento. Não dá para ver a essa distância, mas esse é um produto de um trabalho colaborativo entre homens, mulheres que lutam. Cada comunidade trouxe um elemento para organizar esse monumento. É um monumento que foi produzido durante dias e dias, e ao final houve uma grande comemoração. É um símbolo da estética da revolução que está acontecendo em Cali. É uma questão trágica por conta do tanto de sofrimento que as pessoas têm passado. Agora, é um processo interessante, porque aqui nós vemos a luta indígena juntamente com os jovens dos centros urbanos, pessoas desempregadas, pessoas que estão há muito tempo sofrendo violência na Colômbia por conta de guerras,
por conta das contra-insurgências e movimentos do tipo. Então, de fato, aqui nós vemos uma obra de arte que foi erigida e que, de certa maneira, cria uma crítica radical à sociedade com beleza. Houve uma mudança do cânone do que se considera ser bonito ou um trabalho que seja uma obra de arte. A questão da aura, que é importante para a teoria estética de Adorno, que aqui é questionada. Agora nós podemos ver que é possível renovar as artes, a estética, e como tudo isso é muito relevante para as universidades, para o nosso conhecimento. Isso faz parte do que eu chamo de epistemologia do Sul. Muito obrigado. Thank you so much, Boaventura. Muito obrigado, Boaventura. Foi uma intervenção muito rica. Obrigado pela generosidade. Obrigado por compartilhar suas ideias a respeito da arte, a respeito da natureza pública da arte. Obrigado por falar sobre a articulação das epistemologias do Sul. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou tentar reuni-las. Eu tomei notas aqui de um jeito um pouco bagunçado, mas vamos lá. O senhor mencionou e fez inclusive uma referência a um documento sobre a Bienal de Havana. A ideia de uma epistemologia do Sul que não seja uma estética única, generalizada. Eu lembro que havia uma curadora cubana, uma amiga minha, que me falou que quando nós vamos ao Louvre, nós vemos o Picasso. Tudo bem se você não gostar, tudo bem se você não sentir nada. Esse gosto universal, ou essa estética universal, não é universal. Minha pergunta é a respeito do que agora conhecemos como arte contemporânea. Alguns historiadores da arte dizem que a arte contemporânea se inicia, ou a sua temporalidade poderia ser dada a partir da queda do Muro de Berlim e da emergência do mundo neoliberal. Ou seja, um dos paradoxos com os quais eu trabalho é que a noção de arte contemporânea está conectada a esse paradoxo de descentralização e tem a ver com enunciados culturais e diversos que são necessários para a sua existência. Nos anos 90, os acervos, por exemplo, eram muito descentralizados. Havia essa vontade de adquirir arte africana, latino-americana. Por outro lado, temos o espaço das bienais. Como podemos pensar nesses paralelos? As the universal canon, which kind of like takes me back to your point. So I Eu was queria falar também do cânone tradicional. Como o senhor pensa a respeito de todos esses aspectos? Do ponto de vista da produção de arte, do ponto de vista do neoliberalismo e instituições de arte. Pablo, a sua internet está cortando, eu não ouvi a sua pergunta direito. O senhor poderia repetir, por gentileza, só a última parte da pergunta? Of course. This case, Latin America, and oh, sorry, can you hear me now? Yes. Pessoal, conseguem me ouvir agora? Como é que o senhor vê esses acontecimentos do ponto de vista da arte indígena ou arte latino-americana contemporânea em relação à infraestrutura e o neoliberalismo? Como é que são esses paralelos entre a política e o discurso que busca sempre uma descentralização? Você pode fazer 3 perguntas e aí depois eu respondo as 3 ao mesmo tempo? Com certeza.
attracted to was the idea Algo que me chamou a atenção aqui like a sort of decentralized kind of foi a ideia regime of da descentralização, de um regime de estética no qual o regime visual não seja o único. Como sabemos, na cultura ocidental, nós temos um foco enorme na visualidade, performance, e às vezes outras formas de arte, como a poesia, ficam deixadas de lado. I was thinking on your view of that. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Western aesthetics would be necessarily to think in Pensar de uma maneira não ocidental practices that are not necessarily visual. implica pensar em outras práticas que não são focadas no visual. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? And last question, I would like to Última pergunta. a little more about how is that you see the notion Gostaria de entender a sua perspectiva a respeito da noção de arte indígena. Em museus ocidentais, na Europa e nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, houve um aumento e uma abertura muito maior para com arte indígena. Esses museus querem adquirir mais acervos indígenas, comitês de aquisição se formaram recentemente. Nesse momento, há pessoas que dizem que a arte indígena agora finalmente tem um assento à mesa. Como o famoso historiador da arte nos coloca. Como é que é isso para o senhor? Qual a relação entre a arte indígena e o que o senhor falou do ponto de vista da criação de corpos racializados? A própria noção de indígena já é um conceito colonial. Como é que nós podemos interagir com esse conceito colonial e utilizá-lo como uma ferramenta que possa ser emancipatória? Muito obrigado. Pablo, que ótimo. Eu quis dizer 3 perguntas de 3 pessoas diferentes, mas não tem problema. Você teve 3 perguntas suas mesmo, né? Vamos lá, Pablo. Do meu ponto de vista, não existe uma teoria única que possa ser utilizada. Porque sempre que nós tentamos criar uma teoria geral, na prática, nós canibalizamos parte da realidade. É por isso que nós sempre falamos da epistemologia do Sul, juntamente com a questão da estética ou das estéticas do Sul, no plural. Não existe uma estrutura unificada. Nós podemos lutar por ter uma compreensão mútua de várias propostas diferentes da arte de baixo para cima, na Índia, na África, na América Latina e na Europa, para assim criar uma estética cosmopolita subalterna. Agora, isso não é ditado de cima para baixo. Não de um universalismo abstrato que venha do norte. Nós queremos entender as bienais, os museus, podem sim ser pontos de entrada para o cosmopolita, mas também podem ser um ponto de entrada para que possamos domar as insurgências para a destruição da natureza radical da arte e da estética também. Nós sabemos como funciona a voracidade da epistemologia do Norte, no ponto de vista de integrar, acomodar e assimilar as diferenças para depois destruí-las. Uma das suas perguntas tem a ver com isso. É claro que em qualquer geração, nós precisamos dar o pontapé na conversa utilizando os conceitos existentes. Por conta das lutas, geralmente esses termos das lutas são definidos pelas pessoas que têm mais poder nessa relação. A luta tem a ver com mudar essas regras do jogo, mudar os termos da luta. Então temos que começar com a ideia do indígena, que é uma ideia, como você disse, originalmente é uma questão colonial. Às vezes se fala de povos originários, povos originais. Podemos tentar mudar isso, mas mudar a partir do reconhecimento. Essa é uma atitude que vai ser mais ou menos parecida com a ideia da epistemologia do Sul e da arte indígena. A absorção dessas insurgências que se expressam. Supostamente, vamos supor que haja um bilionário do
Texas que compre essa mão da resistência e coloque esse monumento no jardim dele. Ele não vai conseguir fazer isso com esse monumento porque eles não querem vender. Tá lá, foi feito pelo povo, há uma luta ali em torno do movimento e do monumento, mas poderia acontecer. Muitos artistas, começando com o Picasso, tiveram suas obras compradas dessa maneira. Qual a diferença, então? Curadores de museu com os quais trabalho têm que garantir que a epistemologia do Sul, por exemplo, Vikingen, que agora está na Suécia, tem trabalhado com um conceito que é um conceito da estética do ponto de vista da epistemologia do Sul. E, nesse caso, a estética não se separa da luta. As duas coisas andam de mãos dadas. Como é possível integrar esses dois conceitos? Se o artista e o objeto forem comprados pelo museu ou por uma exposição. É exatamente isso que nós precisamos fazer e é o que curadores precisam fazer, porque a maior parte dos museus são financiados pelas mesmas empresas que estão destruindo os povos indígenas através da extração de minerais e de todos os recursos naturais existentes em seus territórios. São eles que financiam os museus, são eles que doam, e nós aceitamos as doações para colocar artes indígenas dentro dos museus. Isso é uma contradição, não tem jeito. Não é possível expor uma obra sem domar e destruir as insurgências e seus potenciais, sem mudar a dinâmica de produção, ou seja, como é que a arte indígena vai ser extraída do ponto de vista fetichista, pensando nas lutas a partir das quais foram criadas, a partir da sociabilidade metropolitana. Estão retirando da sociabilidade colonial e levando para a sociabilidade metropolitana de maneira extrativista. O extrativismo acontece não só com recursos naturais. Como sociólogo, durante muitos anos, eu também era extrativista. Porque uma vez que você faça a entrevista com as pessoas, por exemplo, quando você entrevista, o que a gente faz? Eu já fiz a orientação de muitos alunos de doutorado. O que eles fazem? Eles fazem extrativismo de informação quando entrevistam as pessoas. A gente chega lá com um questionário, ou mesmo com um roteiro, com uma lista de observações. A gente não se importa com o conhecimento dessas pessoas. A gente acha que o conhecimento é nosso. Nós produzimos conhecimento, as pessoas produzem informação. Isso é extrativismo. O final do Império Cognitivo se divide em 3 pontos. Em primeiro lugar, epistemológico. Em segundo lugar, um ponto de vista metodológico. Não é possível crescer com metodologias extrativistas. Elas precisam ser participativas e colaborativas. E, para tal, nós precisamos tratá-las através da arte e através da estética. Temos que denunciar esse processo museológico e mostrar que essas obras são produtos de extração e da resistência contra esse extrativismo. Então tem um senso aí de denúncia também. Não é muito difícil ver essa arte sendo reconstruída. Teve um projeto nos Países Baixos que se chamava O Antigo Ocidente. Eu trabalhei em colaboração, esse era um projeto excelente. De repente, o Ocidente vira norma e os artistas do bloco soviético se tornaram marginalizados, partes da periferia, desconhecidos. Por isso que o projeto se chama O Ocidente Antigo, porque quando o muro estava erguido, ainda era uma linha abissal. Não é fácil, porque vivemos o período de neoliberalismo. As mesmas pessoas, além dos povos indígenas do Brasil, em Cali, o México, lá em Tepec, que agora passa por uma situação muito difícil. Ainda assim, há artistas muito
criativos saindo de lá. É o colonialismo energético. As empresas espanholas que fazem a transição energética na Europa, buscando energia renovável. Como? Eles vão implantar milhares de usinas eólicas, aqueles geradores, nas montanhas, geradores eólicos, e acabando destruindo aquelas regiões. Você está a 100 metros ali, o ruído é horroroso, é impossível dormir. Imagine milhares desses geradores eólicos. Os artistas mostram essa linha abissal e se recusam a serem apropriados. Esse é um grande desafio que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Não querem ser apropriados, querem se apresentar segundo as suas próprias condições. Na semana que vem, estaremos recebendo em Coimbra uma missão de zapatistas. Os zapatistas vêm viajando à Europa, estão vindo ao meu centro. E vamos apresentar um filme, um debate. Eles criam uma nova forma do ex-Ocidente. É o ex-Ocidente de outra maneira. Na Europa, uma espécie de barbarismo, é o que chamamos de civilização. Do ponto de vista deles, e por razões bem plausíveis, uma forma de barbarismo. E acho que essa é a linha radical das linhas abissais. Como vocês sabem, o meu trabalho, conhecem meu trabalho, na sociologia das ausências, eu detecto 3 emergências. A apropriação hegemônica, que faz com os artistas, é contra a apropriação contra-hegemônica. Criam regiões intermediárias, uma forma de emergência, ou seja, tem a sua própria linguagem para suas comunidades. E você tem a Mano Resiste, é uma zona liberada, aquela praça que detém aquele documento. É um monumento anti-monumento. É um trabalho que vem sendo feito, mas é muito difícil por conta da hegemonia. Claro que o neoliberalismo também. Mesmo você, banqueiro, sabe como é difícil brigar contra o capitalismo. Mas o nosso cânone artístico, porque geralmente a luta dos jovens curadores com quem eu venho trabalhando, o quanto eles precisam lutar contra os diretores dos museus. Porque se surgir um debate com essas relações com os doadores, e eu fiz isso na Espanha, por exemplo, o diretor não quer saber, porque isso coloca em risco a relação com os doadores. Isso faz parte da luta, Pablo. A gente precisa seguir nessa linha. Se tiver mais perguntas, eu respondo. Muito obrigado. O que a gente pode fazer agora? Temos no painel um grupo maravilhoso, Fernando Yaxun, Enuka Evana. Eu troquei para o espanhol, desculpa. A Brenda Vega, o Christian Vargas. Muitos participam hoje. As apresentações deles serão atualizadas no site. Podemos conversar sobre algumas das questões que o Boaventura levantou. Talvez haja dúvidas com relação ao comentário dele também. Fiquem à vontade para comentar e fiquem à vontade para participar. Olá, estão me ouvindo? Me ouvem? Muito bom. Muito obrigada. Eu vou falar em inglês. A minha vontade inicial era falar espanhol, mas enfim. Muito obrigado a todos pela presença. Eu gostaria de ter participado
desse debate 5, 6 anos atrás, quando eu dei início ao meu doutorado com relação à arte argentina, porque tudo isso seria mais claro, eu acho. Mas, enfim, agora eu estou tentando organizar os meus pensamentos. Eu pensando da arte argentina em Buenos Aires, o primeiro museu foi o Museu Ambrosetti, lá em Buenos Aires. E a primeira pergunta que eu fiz, onde é que está a arte indígena dentro da arte argentina? E com toda franqueza, não havia uma resposta direta. Eu precisei fazer uma pesquisa mais demorada, e quando eu quis explicar qual é o significado de arte argentina, e depois dessa pesquisa, ficou mais difícil ainda quando eu também fui ver a biografia. Marta Menuhin, Luiz Felipe Anoé foram para Paris, Nova York, nos anos 60. Eu falei, não é isso, não, eu preciso de outra arte, eu quero arte argentina, de verdade. Trabalharam com Dalí, Andy Warhol, a gente sabe. E eu percebi que a história da arte está entrelaçada, ou seja, existe uma rede e a gente tenta explicar com uma perspectiva transcultural. Essa foi a abordagem que eu usei para tentar descrever o que faziam, mas ainda assim havia dificuldades. E agora eu li o seu trabalho com a estética da epistemologia do Sul. Garcia Canclini, que é também sociólogo, me lembrou dele. E eu me perguntei, eu tenho amigos na Europa, eu venho da Europa, tenho amigos na Argentina, eu conheci artistas, o Christian Vargas, por exemplo, que me apresentou ao Sebastián, a Paula, a Sheila, eu conheci lá em Colônia, mas enfim, estamos falando dos artistas pós-abissal. Qual é o propósito da arte? Mas eu me pergunto, qual é o que devemos criticar sobre essa noção? Eu entendo os argumentos, a crítica, mas como a gente pode, de fato, trazer isso para a prática diária? Estamos todos trabalhando embaixo desse grande guarda-chuva, os 3 problemas que temos no mundo inteiro: o patriarcado, o capitalismo e o colonialismo. Eu perdi um pouco da identidade da questão nacional. Talvez se eu pudesse falar um pouco. E o assunto que eu gostaria de apresentar, a minha nova pesquisa, que seria a renúncia, e eu vou mostrar isso no trabalho de Mongaji Vu. E o senhor falou com relação ao processo durante as exposições. Eu acho que talvez seja um bom resumo para os meus comentários. Muito obrigada. Respondo a pergunta da Lena ou se alguém quiser também colaborar ou fazer uma provocação. A gente está recebendo perguntas da plateia também. Então, se mais alguém entre os participantes do painel quiser também participar, fiquem à vontade. Senão, eu faço uma conexão com alguns dos trabalhos que já estão online no site. Mas eu estava pensando no seguinte: depois da apresentação do professor Boaventura, e o seu último comentário também, na prática do Bernardo e do Benuca, no seu caso, Bernardo, no seu caso, você fala sobre a colonialidade e a fabricação da história colonial com o seu trabalho chamado Tentativa,
que é a substituição da estátua de Pedro de Valdívia na Praça de Armas, lá em Santiago do Chile. A sua articulação, você fala do espaço público, a estética e essa montagem, essa reunião no seu trabalho desses elementos, pensando no trabalho da Venuca. Venuca, a gente já conversou, eu sempre fiquei encantado, impressionado pela forma que você trata da comunidade de Sarua, uma prática com aquelas tábuas de Sarua, o registro da memória visual da comunidade, e também com as instituições artísticas, os museus. Acho que um de vocês, ou os dois, fiquem à vontade para participar. Como vocês transitam? Como você faz essa ponte entre as diferentes culturas? Comunidade, a infraestrutura artística do museu, como vocês negociam essas questões? No seu caso, Venuca, eu sei que você trata das questões de gênero, sexualidade, numa parte central do seu trabalho, o que é uma quebra, uma ruptura com relação à tradição. Então, você mantém a tradução e apresenta essa ruptura. Então, gostaria que vocês pudessem colaborar também, por gentileza. Okay, so no comments. I'll follow up then. Bom, se não temos nenhum comentário, eu vou continuar então. Venuca, por gentileza, adiante. Antes de mais nada, muito obrigado, Pablo, por esse convite. Foi muito interessante ouvir também o primeiro palestrante e como foi falado. O que eu trabalho é com uma técnica que eu herdei da minha comunidade, a técnica de Sarhua, e eu utilizo essa técnica para mostrar as minhas inquietações como filha de imigrantes. E a ideia é justamente misturar o estilo de uma comunidade com as minhas propostas. E, como foi falado, eu quero chegar em outros espaços com esse trabalho. Espaços que não sejam somente espaços nos quais enquadram os artesãos. Queremos quebrar barreiras e queremos ser vistos da mesma maneira que outros artistas, ou seja, artistas que aprenderam arte dos seus familiares, no mesmo pé que artistas que aprenderam arte em instituições. Aqui eu dou voz à mulher através da minha arte, da minha pintura. Eu acho importantíssimo aprender a arte indígena de vários países. Eu trabalho, então, nesse sentido. E agora, participo do concurso de pinturas nacional, estou entre as semifinalistas. E é interessante porque esses espaços criam interesse das pessoas. Elas começam a querer conhecer mais sobre a nossa comunidade, sobre o nosso povo. São pessoas que não passaram por nenhuma escola, mas que têm uma vivência muito rica, um aprendizado que veio da sua família, do seu cotidiano. Quero dar um oi para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Venuca. Bernardo, você poderia falar um pouquinho sobre a ideia de uma estética pré-colombiana? Como é que você traz esse conceito nos seus trabalhos e no exemplo que foi dado no seu artigo? Bernardo, nos ouve? There may be, yeah. Everyone else can hear me, right? Pessoal, todos conseguem me ouvir? Talvez seja só o Bernardo, então, que não esteja conseguindo. Acho que ele não nos ouve.
Agora sim. Eu não falo inglês, Pablo. Poderia perguntar em espanhol? A pergunta era sobre a ideia de estéticas pré-colombianas e como é que essas estéticas se traduzem na sua prática de um monumento público, que é o caso que o senhor apresentou na sua palestra. Pode falar só um pouquinho rapidamente sobre isso? O projeto foi desenvolvido justamente sobre essa questão da arte indígena. Existe uma motivação muito forte por detrás do projeto, que é justamente a de trabalhar com esses cânones da arte popular, do artesanato e toda a herança que nós trazemos, sobretudo, da arte indígena na arte popular. Quando nós olhamos para o mundo indígena, uma coisa que nos surpreende é a questão que a palavra arte não existe no mundo indígena, pelo menos não no mundo mapuche. A arte não é vista como algo específico, é algo que está integrado em todas as coisas. Buscar um cânone, ou buscar algo mais estruturado ou acadêmico, é uma coisa muito complexa. No final das contas, existe um paradoxo também aqui, porque a pessoa pode buscar esses parâmetros, esses cânones, a partir de uma visão ocidental, ou seja, porque eu fiz faculdade de artes, eu mesmo comecei a tentar filtrar e buscar esse cânone, mas com as ferramentas que eu havia aprendido na universidade. É um fenômeno muito complicado, muito complexo e muito particular. A questão do guanaco, que foi a cópia que eu fiz, claro, eu tinha a peça comigo, eu poderia copiá-la, e a minha inspiração foi uma inspiração totalmente política. A inspiração aqui era justamente essa tentativa de retirar a estátua do colonizador que estava presente na Praça das Armas da cidade. Esse exercício foi um pouco mais fácil, então, de certa maneira, mas em outras instâncias, a questão é mais complexa, porque tem a questão do tempo também. A partir de elementos absolutamente tradicionais, como as máscaras Mapuche, para conectar aqui com a arte contemporânea, o exercício nesse caso era muito mais complexo. O que eu fiz foi um contraponto material. Essa foi a busca que eu fiz no final das contas. E eu acho que nessa busca existe uma mistura ou uma, entre aspas, contaminação, porque nós estamos buscando, utilizando ferramentas ocidentais. Pelo menos é isso que acontece comigo. Obrigado, Bernardo. Posso só fazer um comentário, Bernardo? O senhor pode ativar o sistema de tradução simultânea que está na parte inferior, no globinho. É um botão de um mundinho que tem na parte inferior. Aí o senhor pode ouvir toda a palestra em espanhol. Muito obrigado. Obrigado, Sofia. Quero abrir agora para perguntas do nosso público. Eu vou então ler as perguntas. Qualquer panelista pode ficar à vontade para respondê-las, incluindo o Sr. Boaventura, é claro. A pergunta diz o seguinte: se hoje estamos em um momento novo para a arte indígena, mas se ao mesmo tempo as instituições estão fazendo o que se chama de extrativismo sobre essa arte, como nós poderíamos expor essa arte indígena sem tentar tirar vantagem do momento atual? Eu vou avançar um pouco nessa pergunta. Na sua apresentação, Christian, teve uma coisa interessante. O senhor articula a crítica ao multiculturalismo e pensa na colonialidade como uma temporalidade contínua. De certa maneira, artistas indígenas ainda estão vivendo sob repressão ou opressão colonial.
No caso do Chile, da arte Mapuche, qual é a sua perspectiva? De repente, articulando isso com a pergunta anterior. Olá, conseguem me ouvir bem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado por esse convite. Quero saudar a todos da mesa. E acho que, em primeiro lugar, temos que levar em conta que é um processo contínuo e complexo. Contínuo por conta do acesso que o mundo indígena teve a esses espaços historicamente capitalizados e cooptados por essas instituições culturais. Isso aconteceu porque uma grande parte, ou toda uma geração de artistas indígenas Mapuche, nos anos 90, começaram fazendo arte sem pertencer, sem fazer parte de escolas ou faculdades de arte. Por que isso é importante? Porque a maior parte dos artistas indígenas ou Mapuche que eu conheço pertencem a essa primeira geração que agora formalmente estuda nas universidades. Esse é um aspecto importante de ser levado em conta, porque não é por acaso que a opressão colonial, juntamente com os aspectos do colonialismo, faz com que o mundo indígena é o mundo que tem menos acesso à educação. Esse é um ponto a ser levado em conta. Em segundo lugar, precisamos pensar em como se recebem ou percebem as práticas indígenas. Isso tem a ver com o que se falou antes, não é? Qual é a noção da arte indígena? O que é arte indígena? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque quando nós pensamos na arte indígena, quando nós vamos a um museu, nós percebemos que a arte indígena irrefutavelmente vai ter a ver com uma lógica do passado, ou seja, práticas que existiam, práticas tradicionais. E esse é um exercício que todos nós já fizemos. Às vezes, nós olhamos lá a arte indígena sendo exposta em uma grande região territorial, a Mesoamérica, a região dos Andes. Essa é uma visão hegemônica que existe a respeito desses povos, que são muito diferentes. Isso acontece por conta de algo que eu argumento na minha pesquisa. Quando nós falamos de arte indígena contemporânea, existe uma certa função, uma certa ideia de contemporaneidade. Ou seja, os povos indígenas historicamente tiveram que lutar pelo seu reconhecimento de um sujeito contemporâneo, que vive, que pensa, que existe. No contexto do 5º centenário da chegada de Colombo à América, as pessoas falavam coisas do tipo, ainda estamos vivos, ainda existimos. Fica a impressão de que no circuito da arte contemporânea formal institucionalizada, existe uma imagem, um estereótipo do que o mundo indígena deveria fornecer. A minha visão é bastante crítica, porque é como se a gente falasse de cosmovisões, epistemologias, o que está tudo bem, é algo que temos que valorizar, mas existe uma proposta política também. Nesse sentido, eu acho que poderíamos colocar essas discussões para e passo com questões do Estado, com o neoliberalismo. São questões que têm muito a ver com o que já foi falado. A pergunta é, quem é que tem acervos de artes indígenas contemporâneas? Quais são as fundações que financiam essas instâncias? Tem uma coisa curiosa também, que ainda acontece hoje. Muitas vezes, somente os artistas indígenas percebem a sua vivência no seu espaço, mas isso não acontece com artistas não indígenas. Eu não falo para um artigo chileno, me fala assim, olha, me fala o que tem de chileno na sua obra. Mas para artistas indígenas, sim. Perguntam para eles o que tem de indígena na obra deles. É assim que se concebem as práticas dentro dessas instituições. Por conta dessa questão de contemporaneidade, existe também uma noção de universalidade. E um indígena também tem direito à voz, o que é bastante relevante. Essa é uma forma de discutir todos esses temas. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas, mas vou parar por aqui. E desde já agradeço pelo espaço. Muito obrigado, Christian.
comentário bastante rico, concordo bastante com o que foi falado. De certa maneira, tudo isso está relacionado ao regime de opressão e de política identitária quando pensamos em artes ou instituições de artes e na questão da representatividade. Bastante interessante. Temos mais uma pergunta aqui dos nossos participantes. Brenda, gostaria de ouvir os seus comentários também. Boaventura também, gostaria de ouvir a perspectiva de vocês a respeito das mestiçagens. E os artistas mestiços que trabalham com narrativas indígenas. Isso é problemático? Nós poderemos ver isso como uma prática decolonizadora, como uma estratégia decolonizadora. Eu acho que é importante pensar nisso, principalmente quando nós pensamos na América Latina. Será que a mestiçagem em si, como configuração étnica, tem sido a forma hegemônica do Estado-nação? De certa maneira, é importante dar nome às coisas, dar nome a como a colonização e a racialização aconteceram. É importante diferenciar também. Quando eu falo com amigos curadores que trabalham com arte indígena, por exemplo, no Canadá, eles têm um termo que se chama métis, que são basicamente os mestiços, mas é o que eles chamam de primeiras nações. O termo de mestiço na América Latina tomou uma outra forma, uma outra dimensão. Gostaria de saber, Brenda, no seu caso, você trabalha com esse conceito de mestiçagem, com comunidades? O seu trabalho tem uma certa divisão nessa tradução, ou mesmo na interpretação desse conceito? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? E depois, Boaventura, se puder falar um pouco sobre a questão da mestiçagem também, isso seria excelente. Muito obrigado. For the invitation. Can you hear Obrigada me? pelo convite. Então, estão me ouvindo bem? Para mim, é uma questão problemática, porque eu me considero mestiça. Senão seria apropriação cultural, porque eu não faço parte de nenhuma comunidade indígena. Isto posto, eu trabalho com os problemas relacionados ao que acontece com as comunidades indígenas. Você disse uma palavra que é muito importante no meu trabalho, que é a interpretação. O meu trabalho é a interpretação do que o que poderia ter sido da concepção pré-inca de tempo. Eu uso a fotografia como um meio. Para mim, é sempre algo problemático, porque a fotografia é uma prática colonial, inventada na França, na Inglaterra, enfim, praticamente ao mesmo tempo. Isso é uma luta frequente. Mas, enfim, para mim é muito difícil, porque eu trabalho com essa noção, essa pré-concepção de tempo para os indígenas. E eu interpreto com a epistemologia fotográfica. Eu uso a câmera pensando naquilo que poderia ter sido, o que eles teriam visto, como interpretavam o tempo, principalmente nas culturas pré-inca. Então, eu não sei se eu tenho resposta, mas, para mim, existe uma linha tênue. Ser mestiça, me considerar mestiça, mas eu também acho que eu exerço uma prática de decolonização também. Eu não sei se é uma estratégia propriamente dita, mas, para mim, é uma arma. A câmera é uma arma para eu me expressar ou reinterpretar um problema que ainda não foi solucionado. Não quero uma resposta necessariamente, mas eu gosto de criar no meio de tudo aquilo que poderia ter sido. Obrigado, Brenda. Pablo, posso
Posso fazer um comentário? Claro que sim. Agora eu vou falar em espanhol. Posso? Pode sim. Por causa do Fernando, a Christian, a Venuca, e por conta também. Tá bem. Eu havia dito que eu poderia falar em espanhol ou inglês, mas posso até falar os dois. Primeiro, no caso da Lena, acho que evoluímos um pouco no continente. Durante muito tempo, como você sabe, a Argentina dizia que não existia minoria, nem os Mapuches, nada. Eu me lembro bem dessa época. E a mesma coisa valia para o Chile. Quando chegaram nas Nações Unidas, todos falavam que não havia minorias étnicas, exceto a Bolívia, que é agora impossível, porque as minorias indígenas, entre aspas, eram a maioria, 62% hoje. O que a gente conseguiu no Chile agora, na Constituição, na Convenção Constitucional, até bem pouco tempo, estou falando de 3, 4 anos em Temuco, era muito difícil para os Mapuches serem reconhecidas como chilenas sua luta, porque se dizia era a luta dos Mapuches, não era dos chilenos. Então é importante observar que esses estados colonialistas da América Latina têm dois conceitos de nação. A nação suprimida, a nação argentina, e a nação cívica, ou seja, todos que estão no espaço geopolítico argentino. Vale para os chilenos, portugueses, brasileiros, mas sempre houve um outro conceito de nação, as nacionalidades em si, que são muitíssimas em vários países do continente. E o que vemos a luta no momento é como ser compatíveis ou lutas articuladas no mesmo país, essas duas ideias de nacionalidade. Por isso que é o que debatíamos com os membros da Assembleia Convencional, essa noção de plurinacionalidade. O Chile, um país plurinacional, que vai reconhecer que os Mapuches são uma nação e que essa nação exige um autogoverno, uma autodeterminação. Não estou falando de independência, é um autogoverno, controle sobre seus territórios. Por isso, é uma luta constante. Há retrocessos, avanços na Bolívia, no Equador, avanços, alguns retrocessos no Brasil retrocesso enorme, no Chile, alguns avanços, apesar do Pinheira e daquilo que faz para atrapalhar. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de abordar, isso mais direcionado ao Christian e à Venuca, é justamente essa noção dos indígenas. Se criou essa ideia de que a indígena é o passado, muito pelo contrário, sabemos muito bem. A questão é partir de um conceito e subvertê-lo, criando outros significados, ou seja, ressignificar o conceito como uma insurgência, como uma resistência à arte que pode renomear as coisas. E, nessa direção, a arte indígena, como a arte popular ou a arte africana, encalha uma mistura interessante. Esse monumento, a mão que resiste, é produzido por indígenas e afrodescendentes. Ou seja, uma espécie de aliança étnica, cultural na construção do monumento, uma estética unificada. Então, o que é importante é que o artista que vem do outro lado da linha abissal, como eu costumo dizer, o que faz é uma arte pós-abissal, ao denunciar as ausências, as supressões. Ele, artista, se converte num artista pós-abissal, porque denuncia a abissalidade dessa divisão entre humanos e sub-humanos e esse pensamento hegemônico. E o problema da arte, é o que precisamos ver politicamente, é o seguinte: quando um artista indígena, mestiço, e daqui a pouco eu vou falar de mensagem e da minha experiência nessa questão, um artista que tem reconhecimento, que consegue
conhecimento. A sua obra é comprada por um museu. O que acontece é o seguinte: esse artista, como pessoa, cruzou a linha abissal. Em outras palavras, sai da linha da invisibilidade, passa a ser visível. Os museus, ou seja, na sociedade metropolitana, passa a enxergá-lo. Eu, como pessoa, atravessei, mas a comunidade não. A comunidade segue sendo humilhada, suprimida, excluída. Esse é o drama de Law Rappers. Vendes discos, né? Os rappers vendem disco na periferias da América Latina, continuam com as mesmas carécias habitacionais, de saúde, mas o artista tem a responsabilidade de chamar atenção para essa diferença. É diferente passar individualmente essa linha ou então coletivamente. O artista que vem da outra linha, indígena, popular, feminista, urbano ou não, afro, todo artista tem esse desejo de ser um artista coletivo, de atrair uma coletividade através da sua arte. E das estéticas, isto é o mais E na contemporâneo. ressignificação das estéticas é o que de mais contemporâneo podemos fazer. Quando um artista, individualmente, é um símbolo coletivo em si mesmo, tem uma responsabilidade muito grande esse artista. E para mim, esse é um outro tipo de estética, diferentemente da estética convencional, reduz o indivíduo à individualidade e nunca à articulação com a sua comunidade. Muito pelo contrário, seu valor reside justamente ali, na separação da comunidade. Esse é um aspecto. Quanto à mestiçagem, é um problema muito debatido neste continente, em vários outros espaços. E qual é a situação da discussão hoje? Caribe, Jamaica, Bahamas, ou os povos indígenas de toda a região caribenha, a mestiçagem não é problema. Por quê? Toda a cultura caribenha é mestiça. O conceito, como sabem, é a criolidade. É a matriz, a essência da arte caribenha. E é uma mistura. Não só as culturas ocidentais estão ali, as orientais, a chinesa, muito importante no Caribe. Há uma mescla que eles assumem. E no restante do continente há duas mestiçagens. Uma, como a conhecemos originalmente, é uma mestiçagem colonialista. Por quê? Historicamente, é o produto da violação de uma mulher indígena ou africana por um homem branco. Em essência, é isso. A mestiçagem vem daí. É uma ferida colonial no conceito de mestiçagem. Mas o problema é que depois de quase 5 séculos, houve muitas mudanças, muitas outras mesclas. E por essa razão, é necessário aos povos oprimidos e excluídos se apropriarem do conceito de mestiçagem. E hoje já conseguem ver um debate de 2 horas que aconteceu nos Andes a 3.900 metros de altitude. Está na minha página, o Pablo depois pode dar o link para vocês. É uma conversa com Silvia Ribeiro Consique. Silvia Ribeiro Consique. Somos amigos, debatemos há muito tempo os tipos de mestiçagem, porque sempre houve 2 tipos de mestiçagem na América Latina: os mestiços brancos e os mestiços indígenas. Grande parte dos mestiços se identificam com Simão Bolívar, com os brancos. E por isso essa é a parte colonial da mestiçagem. Mas também houve muitos mestiços que se identificaram com os indígenas. São os mestiços escuros, indígenas, negros, e esses vêm sendo lutadores decisivos na luta pela emancipação.
muitos líderes indígenas hoje no continente são, de fato, mestiços, mas identificados como líderes mestiços. Ayrton Krenak, um grande líder indígena, é mestiço. Você se apropria dessa ferida colonial e a cura por conta da sua política, pela maneira que você se introduz nessa lógica. Por isso que deveríamos, de fato, saber como lidar com esses conceitos e não mais buscar. Não, já é impossível buscar uma arte cristalina indígena sem contaminação. A gente pode falar da arte pré-colombiana, mas hoje em dia os artistas, e o Bernardo, quando você fala de uma contaminação, não é algo negativo, é a criatividade. Essa contaminação não é um vírus, é uma forma de criatividade. O problema é que há contaminação negativa quando a pessoa perde a sua identidade. A mestiçagem branca, digamos assim. Mas o inverso pode ser uma maneira de reconstruir uma identidade mais ampla. Essa, na minha opinião, é a luta hoje em dia. Como vocês sabem, durante muito tempo na América Latina, não se falava de indígenas, nem sociólogo falava de indígena. Sociólogo de esquerda, a esquerda é muito racista na América Latina. Não se falava de camponeses. René Zabaleta Mercado, um grande sociólogo boliviano, falava dessa questão. O único que falava sobre as especificidades indígenas. Um grande marxista, José Carlos Mariátegui, do Peru. Ele falou: o pecado original da América Latina foi criado, sim, pelo índio e contra o índio. São 7 ensaios falando da realidade peruana. É um trabalho que foi feito em 1920. Trabalho notável. Uma inspiração para todos os autores de hoje. Eu trabalhei bastante com Aníbal Quijano, um mestiço indígena. O Aníbal é uma pessoa que, a partir do seu trabalho, reconstruiu o seu marxismo, um pensamento decolonial de primeira linha no Peru e na América Latina como um todo. Então, acho que por aí, falando agora com a Brenda, sim, é possível. Lógico que é muito interessante fazer esse trabalho que você faz hoje. E há maneiras tecnológicas de reconstruirmos, como a fotografia forense, uma linha muito interessante. Você reconstrói nas guerras aquilo que não se vê. É praticamente uma invenção, mas não é. Não é uma invenção, é uma outra maneira de escancarar essas relíquias usando uma nova estrutura visual. Por quê? Porque o maior problema, trabalhando com artistas indígenas e com que estão aqui presentes, podem confirmar. O problema da estética ocidental e toda a epistemologia é a seguinte: ver essa cultura, a gente só olha o visível, não vemos o invisível. E nas culturas indígenas, ameríndias, por exemplo, é fundamental ver o invisível. Os ancestrais, por exemplo. Eu me lembro em trabalho de campo na Colômbia, quando os taitas, os caciques, falavam ao ministro do Meio Ambiente: olha, não podemos decidir porque precisamos conversar com os ancestrais. E o ministro falava assim: que isso? Os ancestrais já morreram. Eles falaram: não, estão vivos. Eles estão aqui conosco. Claro que o ministro não os via. E quando o ministro decidiu perguntar: olha, vocês têm seus ancestrais, falem com eles agora, para ver se eles concordam com esse mega projeto de mineração, que era disso que se tratava a conversa. E os chefes indígenas, os xamãs que ali estavam, falaram: não, nós só podemos entrar em contato com os nossos ancestrais na lua cheia e depois dos nossos rituais. Nós não conseguimos falar com eles dessa maneira.
todos os que já trabalharam com indígenas sabem do que se trata. A ideia de respeito e dignidade para com os ancestrais. Esse limite, ou seja, limitar ao que se vê, é a grande limitação da epistemologia estética ocidental. E é por isso que muitas vezes é difícil, a partir daí, entender o artista. Porque sua arte é um jeito de visualizar o invisível. E isso dificilmente pode ser entendido. E eu acho que é por isso que agora nós estamos num processo no qual eu concordo com o Cristiano. Ou seja, falar sobre essa ideia do universal, sobre as cosmovisões e, é claro, a questão universal, que é universal de fato, humano e cósmico. Mas há muitos universais. Não existe um único universal abstrato. É o que nós chamaríamos de cosmopolitanismo subalterno. Estamos juntando e articulando questões interculturais nos diferentes aspectos de baixo para cima das diferentes narrativas do universal, porque não existe somente uma. E se não há só uma, não existe o universal. É isso, obrigado. Muito obrigado, Boaventura. Bom, temos mais uma última pergunta e depois eu passo a palavra à Sofia para que possa encerrar. Esses foram comentários muito enriquecedores, há muito que poderia ser falado. Nós vamos encaminhar as perguntas não respondidas aos nossos palestrantes para que possam respondê-las após o evento. Quero ler alguns comentários. Joaquim fala sobre o que Boaventura falou, que esse é um ponto-chave, sobre o desabissal estético no sistema de arte. O caso de Jaider Esbel, no Brasil, que faleceu há pouco tempo, nos fez repensar a função geoestética atual da categoria arte indígena. Abel Rodrigues, que também é mencionado por Lena na sua apresentação, poderia ser mencionado. O Bernardo diz que o tentativa é um grande gesto poético e simbólico que usa um brinquedo de criança para poder tirar o colonizador do seu posto de autoridade. Para finalizar, então, uma última pergunta. Eliana Selehan pergunta: quais são as possíveis formas futuráveis, ou seja, essas estruturas coloniais, institucionais, que nós somos forçados a utilizar, como eu falei, a questão da academia, a questão dos museus, qual é um futuro possível para nós que nos relacionamos com essas instituições? Eu abro agora quem quiser comentar. I think it will stay the same for a while. Sadly. Eu acho que a coisa não vai mudar tão cedo, infelizmente. Eu sou pessimista. Olha, eu tenho que dizer, quando nós pensamos no futuro, eu sempre fico nervoso. É claro que existe um futuro. O neoliberalismo criou uma ideia de que nós somos uma geração que está no final da história, que não existem alternativas para o capitalismo, que não existem alternativas para o colonialismo ou para o patriarcado. Essa é uma bobagem. As pessoas que estão nas linhas de frente continuam resistindo. São pessoas que resistem. Há algumas vitórias, algumas derrotas, mas para mim, o motivo pelo qual eu cheguei à epistemologia do Sul é porque eu concluí que nós teríamos problemas modernos para os quais não haviam soluções modernas, ou seja, para a questão da igualdade ou da diferença. Por que a diferença
nunca é vista como homogeneidade. Quando nós olhamos para essa luta, por exemplo, a luta de brancos e negros na África do Sul, na Constituição de 96 da África do Sul, os negros e brancos queriam ser iguais, mas queriam ser diferentes também, porque são diferentes. Dançam de maneira diferente, comem de maneira diferente, suas culturas são diferentes, mas queriam ser iguais e não inferiores. Essa dialética é muito importante. Precisamos de um pensamento alternativo dos alternativos, e é um pouco isso que eu proponho nas epistemologias do Sul. Nós precisamos apostar que nós, de fato, somos uma geração a mais. Eu vejo jovens artistas que são gerações inaugurais, que podem sim mudar as coisas, o que é muito importante. É importante que nós possamos crer nessa possibilidade. Muito obrigada pelo comentário, foi incrível. Eu, de fato, fico muito agradecida. Seria um prazer continuar falando aqui e conversando. Eu espero que nós possamos continuar conectados. Bom, agora volto a falar em inglês. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas. Obrigada por essa conversa tão incrível. Eu espero que nós possamos continuar essa conversa. As perguntas não respondidas serão respondidas. Obrigada, Pablo, Boaventura, Lena, Brenda, Bernardo, Venuca, Christian. Que tenham uma excelente noite. Muito obrigada. Thank you. Thank you. Bye bye. Join us next week for Thank you so much. political bodies. Voltem semana que vem, por favor, para a sessão de corpos políticos.